título do vídeo de hoje, gente, é Saudação era para ser extinta da igreja. É um assunto, gente, que pouco se fala, né? Pouco se fala nas igrejas, e eu quero aqui trazer para vocês com experiência, tá? Estamos no canal Nosso Podcast. Vamos aqui para o nosso índice, o que é saudação, o que a Bíblia fala sobre saudação, a saudação e a igreja, e a saudação na igreja era para ser extinta. Então vamos lá. O que é saudação? Todos nós já sabemos que saudação, gente, é uma breve e rápida e objetiva exposição da palavra de Deus, lembrando sempre, respeitando o tempo para não perder o foco e objetivo da liturgia do culto. Saudação é uma pregação de forma resumida, abreviada, com o intuito de preparar o ouvinte para a exposição oficial da noite, ok? Eu vou resumir aqui, gente, se caso vocês quiserem mais conteúdos, é só vocês baixarem o link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui para vocês verem. O que a Bíblia fala sobre saudação? Segundo o estudo, examinando as Escrituras Sagradas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, não encontramos a palavra saudação. A concordância bíblica também não traz nada a respeito sobre o assunto. O que podemos deduzir é que, se houver uma exposição da palavra, seja lei ou cartas, de forma breve e rápida, pode-se considerar uma saudação. Embora não temos esse costume visto na igreja primitiva, Paulo e nem os outros apóstolos não deixou nada escrito nas cartas com esse assunto para seguir. Então podemos implantar esse costume na igreja? Será que é benéfico para a saúde espiritual da igreja ou devemos abolir? São algumas interrogações que eu quero deixar para todos vocês aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Será que é importante permitir que a saudação continue na igreja, ou que a saudação tem que ser abolida, tem que ser extinta da igreja? Então, gente, nós vamos abordar algumas coisas com relação a isso aqui, tá? Se abolir será a solução? Então vamos analisar o que devemos fazer. Existem várias linhas de pensamento sobre o tema, embora pouco se sabe sobre o assunto devido às informações que temos na explanação e divulgação. A saudação é vista por muitos como um assunto irrelevante e até um pouco sem sentido por muitos líderes religiosos, gente. Na verdade, a saudação nem se fala de saudação, né? Será que uma igreja que adota em sua liturgia de culto o costume de prática da saudação nos púlpitos de sua denominação estão errado ou estão errando? Ou será que uma igreja que não tem o costume é mais produtiva no seu desenvolvimento e crescimento dos obreiros de modo geral? São perguntas, gente. Ou seja, será que quem implanta a saudação na igreja tem mais sucesso do que aquelas igrejas que não implantam o costume da saudação? Aí vai com vocês, tá? Vamos lá, saudação e a igreja, ó. Igrejas que adotam a saudação e igrejas que não adotam a saudação. As igrejas que adotam a saudação, ó, as igrejas pentecostais adotam o uso da saudação como costume de sua liturgia de culto, certo? A saudação é um treinamento prático para aqueles novos convertidos para se desenvolverem no ministério da palavra. Igrejas que não adotam a saudação. As igrejas tradicionais não adotam esse costume de saudação em sua liturgia de culto. A saudação é vista como algo irrelevante e sem fundamento no preparo de treinamentos em sua denominação, ok? Eu estou trazendo aqui as duas linhas de pensamento com relação a igrejas que adotam a saudação e igrejas que não adotam a saudação. Vamos lá. A saudação é para ser extinta? E aí, na sua concepção, no seu conhecimento, você pastor, você evangelista, você obreiro da igreja, você católico, você padre, você espírita, será que a saudação é importante ou não? Vamos lá. A saudação era para ser extinta da igreja? Vamos analisar alguns fatores a respeito do assunto, embora existam duas linhas de pensamentos com relação ao assunto. Existem aqueles que adotam o costume da saudação em sua liturgia de culto. Existem aqueles que não adotam em sua liturgia de culto. Então, quem está certo ou errado? Se estamos pecando ou não? Não quero aqui ser extremista ou superficialista, certo, gente? Então, quero deixar bem claro que não estou aqui defendendo denominação de igrejas ou costumes. A questão é que
Que resultado tem trazido na igreja nesse costume de implantação de saudação? Ou seja, se você que implantou esse tipo de saudação, esse costume de saudação na sua igreja, tem tido resultado? Sim ou não? Aí depende de vocês. Tem igrejas que não adotam? Beleza. Resultados positivos ou negativos? Como podemos saber se estamos caminhando para o crescimento ou o fracasso da igreja com respeito ao ministério da Palavra de Deus? Eu estarei trazendo alguns pontos sobre as duas linhas de pensamento e os porquê, e espero tentar ajudar você com relação ao assunto, se caso a sua denominação adota ou não o costume da saudação. Eu espero ter tirado as suas dúvidas ou algumas dúvidas de vocês, certo? Os que adotam a saudação, gente. Eu estou tentando resumir, porque não adianta que eu estar trazendo questões exegéticas, gente, até porque isso aqui não precisa, tá? Então, se caso vocês quiserem mais detalhado para estudarem, para lerem, o link vai estar disponível. É só vocês baixarem o link, vai estar na descrição do vídeo. É só baixar que está lá tudo direitinho para vocês, ok? Os que adotam a saudação. Como é um costume mais voltado para as igrejas pentecostais, eles adotam o costume de saudação no culto por vários motivos. Primeiro, a saudação é um meio preparatório na prática para o desenvolvimento e crescimento do novo convertido na explanação da palavra de Deus. Ou seja, é um meio pelo qual o novo convertido treina, né? Ele estuda e treina, e ao expor a pregação no sentido de saudação, ele já vai treinando para ter uma vida de pregação mais elaborada mais para frente. Ou seja, porque a saudação, como é uma base de mais ou menos uns 5 minutos, o novo convertido não vai conseguir trazer assim uma pregação, né, de 1 hora, meia hora, 40 minutos com quem já tem mais experiência, né, gente? Então vamos lá. É através da saudação que o novo convertido treina as suas habilidades e começa a conhecer os desafios na prática de estar no púlpito. E também ele treina, gente, porque assim, ó, quando você coloca uma pessoa no púlpito pela primeira vez, de frente de várias pessoas para falar, gente, é difícil, é um desafio grande. Só quem sabe, quem já passou por isso. Ou seja, tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que falta voz, a voz treme, as pernas cambaleiam, enfim, o microfone treme na mão, tudo isso acontece, tá? Isso é normal. Os perigos que podem acarretar tanto para quem traz a saudação quanto para quem ouve a plateia, né, é se esse novo convertido teve um acompanhamento e se passou por discipulado e curso teológico. É isso aqui, gente, ó, que é o cuidado que eu acredito que é mais relevante na vida de alguém que vai ter a oportunidade para trazer uma saudação, e principalmente quem é o líder desse novo convertido ou dessa pessoa que vai trazer a saudação, porque precisa-se de um acompanhamento. Se aquela pessoa passou por discipulado, por escola bíblica, por curso teológico, enfim, porque uma das coisas muito interessantes que eu tenho observado é que existem pessoas que querem pregar, querem expor a palavra, mas não querem estudar primeiro. Querem ensinar, mas não querem ser aluno primeiro. Então é necessário você estudar. O que é que você vai passar se você não estudou? Ok? Então, é um dos perigos que pode acarretar na vida de quem traz a saudação, se primeiro ele não aprendeu o discipulado, certo? A escola bíblica, se ele não passou por um curso teológico, é isso que é importante, por um treinamento da palavra, entendeu? Não sei se vocês perceberam, mas as igrejas pentecostais que adotam o costume da saudação têm um número maior de pregadores. Posso eu estar enganado, certo? Vocês podem comentar aqui no chat aí, depois logo abaixo vocês podem dizer se estou certo ou errado, e diz um porquê, ok? Porque isso facilita, por quê, gente? Porque isso facilita a oportunidade de estar no púlpito, porém, também é muito perigoso quando esse tal ladeia o púlpito sem nenhuma vocação ministerial e preparo teológico. Ou seja, como as igrejas pentecostais elas têm o costume de dar muita oportunidade aos novos convertidos, isso vai suscitando ou germinando no coração deles essa vontade para pregar, entendeu? Mas também surgem muitas heresias e muitos problemas. Se, como eu falei para vocês, se não houver um acompanhamento, é perigoso, se não houver um acompanhamento, um líder, um professor, um pastor, entendeu? Que estejam na frente dessas pessoas. Pessoa mal informada, despreparada
e até analfabetas espiritual causará sérios danos à saúde espiritual da igreja. Ou seja, o que eu tenho visto de pessoas subirem no púlpito para pregarem, trazer uma palavra sem conhecimento bíblico, analfabetas espirituais, mal sabe lei. Gente, eu não estou aqui condenando, não estou julgando, não estou destruindo nem matando você que é analfabeto, não, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que toda pessoa que vai subir no púlpito, ela precisa estudar. Ela precisa ter conhecimento, porque é muito perigoso, gente. Certo? Pessoas mal informadas, despreparadas e até analfabetas espiritual causará sérios danos à saúde espiritual da igreja. Um dos perigos que pode causar é a frustração e o desvio do próprio palestrante por não ter tido uma base sólida nas Sagradas Escrituras. É por isso que, antes de assumir a tribuna, que sejam capacitados com estudos bíblicos, formados em teologia e que sejam aptos para desempenhar tal função com as qualidades ministeriais que a Bíblia exige. Gente, depois eu vou estar trazendo sobre as qualidades para se pregar a palavra de Deus. Por exemplo, você convida um pregador, alguém para ministrar, alguém para trazer uma palestra, para pregar mesmo. O que você precisa saber antes de convidar aquela pessoa? Quais são as qualidades de um homem de Deus para estar lá em cima, entendeu? Eu vou depois trazer um estudo sobre isso. E eu fico devendo vocês podem me cobrar aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Não basta ter o conhecimento, também é necessário uma vida de íntegra comunhão com Deus, por isso valida a sua pregação. O cristão que assume o púlpito precisa ter uma vida santa, de bons frutos e testemunho. O Senhor Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. O apóstolo Paulo inúmeras vezes ensinou em suas cartas direcionadas para a igreja que o obreiro tem que saber manejar bem a palavra da verdade e ter uma vida santa. Meu Deus, gente, o que eu tenho visto de pessoas com o microfone na mão, sem ter conhecimento da Bíblia Sagrada, sem conhecer a história da igreja, sem conhecer as doutrinas bíblicas, sem conhecer a hermenêutica, a exegese. Gente, isso é muito importante para a vida de quem vai trazer uma saudação, quem é pregador, quem é obreiro, quem é pastor, enfim, quem é palestrante da palavra de Deus. É necessário, é obrigatório, ok? Então vamos lá. Os que não adotam a saudação, gente. Agora iremos analisar a saudação na visão tradicionalista, como eles enxergam esse assunto. As igrejas tradicionais não adotam esse costume, embora para eles a saudação não é vista como parte do culto, porque isso quebra a liturgia do culto. A saudação é um assunto irrelevante que não tem espaço e nem benefício para a saúde espiritual da igreja. Segundo o pensamento de alguns tradicionais, a saudação, na verdade, é para ser combatida e não encorajada nas igrejas. A saudação nas igrejas, na visão tradicionalista, é mais prejudicial do que benéfica. Por isso, a metodologia das igrejas segue formas diferentes para essa questão que falaremos mais adiante. Ou seja, estão falando de saudação, certo? As igrejas tradicionais preparam seus obreiros que têm vocação para o ministério pastoral com cursos teológicos de alta qualidade para o crescimento do conhecimento acadêmico em todas as matérias da teologia, psicologia, filosofia, ciência e etc., para formar os seus obreiros. Não sei se vocês perceberam, mas as igrejas tradicionais não costumam ceder os seus púlpitos para outras pessoas. Apenas o pastor ou o palestrante que está lá na frente, o líder, tem um acesso do púlpito, ou em caso específico, tal cede para outro pastor. O caso é tão sério que não é qualquer pessoa que pode assumir o púlpito, até mesmo para precaver alguns problemas que pode trazer para a igreja. A igreja que preza pelo crescimento e saúde dos membros precisa fechar as portas do púlpito ou o acesso de qualquer pessoa. Por isso, a importância de formar os seus obreiros para o ministério da palavra. Gente, o ministério da palavra é árduo, é pesado. Então, fica essa mensagem para todos vocês. Então, comenta aqui, gente, sobre isso aqui. É ou não é verdade?
Se não for, vocês comentam aí e dizem o porquê. Uma igreja que se preocupa com a formação dos seus líderes e que tem o estudo da palavra de Deus como base e via de regra na sua lista acadêmica sempre terá sucesso. Lembrando, gente, eu estou falando sobre os que não adotam a saudação da igreja, tá? Que são mais os tradicionais, entendeu? Bons líderes precisam ser formados, até porque a igreja, para ser sadia, espiritualmente triunfante, requer pessoas comprometidas e capacitadas com as Sagradas Escrituras. Se todos os líderes religiosos tivessem essa visão de capacitação teológica na formação acadêmica de seus liderados vocacionados, todos teriam um crescimento significativo em número e qualidade. Existe uma necessidade no ensino genuíno da Palavra de Deus, porém, para que isso se realize é necessário investimento nas escolas teológicas e faculdades na formação desses obreiros. Líderes que amam a Palavra de Deus, que zelam pelo púlpito com um local santo dedicado somente para o ensino das Escrituras. Então, gente, existe uma necessidade grande no ensino genuíno da Palavra de Deus. Então, preze por isso, ok? Vamos lá. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar trazendo um pouco do que aprendi para crescimento e fortalecimento da sua fé, sempre tentando arduamente manter a unidade e saúde espiritual, que é o objetivo maior para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre. Então, gente, falamos aqui sobre saudação. Na sua opinião, saudação é para ser extinta ou é para ser continuada ou é para ser exercida na igreja? Coloca aí nos comentários, deixa aí. Quero agradecer a todos. Não se esquece, tá? Eu vou deixar esse estudo aqui para vocês aí, o link logo abaixo. Na descrição do vídeo vocês podem baixar. Eu resumi mais aqui, gente, para não tomar muito tempo. Que Deus abençoe a todos. Vou estar trazendo mais estudos aí para vocês. Deixa o like, compartilha para muita gente mesmo, para quem quer aprender a pregar, quem quer ter conhecimento disso aqui, para pastores e líderes também, isso aqui é muito importante, ok? Deus abençoe. Estamos no canal Nos Podcast. Que Deus abençoe a todos e fui, gente!